Fala galera, belezinha? Jorge tá na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Caso seja novo por aqui, se inscreva, torne-se um da hora, já é meu consagrado, deixa aquele like, confere o sininho e vamos falar então aqui de umas tendências bastante curiosas dentro da indústria de games, onde a gente vê aqui a ascensão de certos estúdios novatos, mas que em boa parte nós temos aí veteranos consagrados na indústria, que entendem desta e que estão, certo, entregando aí verdadeiras pedradas, assim também como a intenção de já publishers consagradas, desenvolvedoras, em criar jogos aí um pouco mais ambiciosos, mas que também sejam aí, certo, de certa forma corajosos em não querer seguir a mesmice que a gente vê aí rondando a indústria, certo, gente? Comente aí com a hashtag Game4Gamers, porque hoje o papo vai ser cabeça, começando então aqui com o posicionamento do diretor aí do reboot de Prey e também do consagrado Dishonored, que mora aí, certo, na nostalgia de boa parte dos players lá do jogo original do Xbox 360, onde ele falou a respeito aí das reviews de Stalker 2, criticando como o ecossistema do Metacritic está incentivando desenvolvedores a jogar na safe zone, serem aí de certa forma covardes, entregando títulos seguros e chatos. É isso mesmo, gente, pois no mercado do entretenimento a criação de novas tendências é vital, justamente para evitar um platô, uma estagnação, aí oferecendo experiências genuínas e inovadoras para o público. Ao invés de se deixar levar por agendas identitárias, né, a famosa lacrate, que podem transformar obras em verdadeiros veículos de propaganda, a indústria deveria buscar a inovação criativa e narrativa. Tal impulso para inovar é especialmente evidente aqui na indústria dos jogos, onde a gente tem aí obviamente alguns remakes e também continuações de franquias clássicas que estão sendo utilizados não apenas para reviver memórias, mas também para explorar novas mecânicas e ferramentas que foram desenvolvidas e aplicadas no período posterior ao lançamento das suas versões originais. E nós tivemos aqui exemplos muito bons. A própria iniciativa do remake de Final Fantasy VII, o famigerado remake de Resident Evil 4, que ficou top pra caramba. Tivemos também o Silent Hill 2, tenho minhas críticas, mas ainda acho que foi um trabalho exímio ali por parte da Bloober Team, certo? Mas em suma, estas franquias, né, que visam reviver memórias e também aplicar novas mecânicas, têm botado pra quebrar neste assunto aí, certo, de trazer de volta franquias que antes estavam aí na famigerada geladeira, como já citado Silent Hill. O que acontece então? Vou trazer aqui uma frase muito clássica de um dos diretores assim mais consagrados do cinema, na minha opinião, até mesmo pode ser considerado o melhor diretor do cinema, que é o Frank Capra, né? E ele tem uma frase muito pertinente, aonde ele, né, discursou ali, se eu não me engano, numa cerimônia do Oscar ou alguma premiação, e ele mandou a braba: criem tendências, não as sigam. E é isso mesmo, gente, porque estamos vendo hoje em dia aqui na indústria, né, principalmente nesse ano de 2024, onde a gente teve muitos flops, inclusive vote no Nerdola Awards, lá nós temos a categoria de piores jogos e também de melhores jogos, para você ver como a gente teve muita pedrada, mas a gente teve também muita bosta sendo lançado durante o ano de 2024. Mas relembrando títulos como Stellar Blade da Shift Up e até mesmo Black Myth Wukong da Game Science demonstraram como estúdios novatos, né, nem tanto, a Shift Up, beleza, já era consagrada ali por conta do Nick, mas em suma sua iniciativa Stellar Blade era aí um parâmetro bem maior, um passo bem grande aí para a mesma coisa a nossa querida Game Science, né, que por sua vez são veteranos na indústria, mas vieram com tudo com Black Myth Wukong, tem o sucesso merecido, e aí eles trouxeram experiências surpreendentes apostando em histórias ricas e mecânicas de jogo que quebram a mesmice, oferecendo novas perspectivas de jogabilidade sem precedentes. E essa questão de quebrar a mesmice é importante porque quem lembra, né, da nossa consagrada, por exemplo, Ubisoft, sabe muito bem que ela pegou e simplesmente se estagnou ao ponto de pegar e ficar misturando as mecânicas de seus jogos e ficar fazendo títulos cada vez mais genéricos e obviamente enviesados
pensados ideologicamente, porque, mais uma vez, a sinalização de virtude traz aquele escudo para que quem não consome os seus produtos são pessoas ruins. Olha só que coisa boa. O que acontece então? Nós tivemos aí mecânicas de Assassin's Creed que foram parar em Far Cry, misturou com Far Cry por sua vez e aí começou a vomitar um monte de título Sheba, como o joguinho do Avatar, como o joguinho do Star Wars e também o próximo jogo aí consagrado da nossa querida Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, com o nosso querido Yasuo, que é um cara bem legal. Ah, rapaz do céu, tô muito doido pra ver a performance deste jogo no mercado, vai ser sensacional. E eu tenho certeza que você também, meu querido Nerdola, vai estar aqui com a gente, certo? Acompanhando esses pormenores. Lembrando, 2 títulos muito interessantes vão ser lançados nesta mesma janela de lançamento, que é o nosso consagrado Monster Hunter Wilds, com nossa querida Gema, tô doido pra ver as cosplays dela, e assim também o nosso querido Kingdom Come Deliverance, dessa iniciativa um pouco mais independente. O que acontece então? Bom, a gente tem outros exemplos, como também o famigerado Baldur's Gate 3, que não foi somente uma voadora no que diz respeito aí a não seguir tendências, mas de certa forma deixou aí a nossa querida indústria dos games, né, empolvorosa, porque simplesmente o pessoal, os desenvolvedores ficaram com medo de que aquela tendência de um RPG extremamente complexo, extremamente rico, né, e diversificado fosse aí um novo parâmetro de qualidade para os jogos dentro deste gênero. Realmente, muitos desenvolvedores Sheba, né, que mais uma vez tem medo de arriscar, tem medo de serem ali, certo, corajosos, simplesmente ficaram com medo aí do nosso querido Baldur's Gate 3, mais uma vez game do ano aí, né? Vamos ver, lembrando, volta mais uma vez aí no Game Awards, mas a gente tem também o recente Stalker 2, que, né, recebi um feedback, algumas pessoas falaram, o nosso querido Pacão tá jogando o game ali também, falam que tem um bugzinho aqui e acolá, mas, obviamente, a gente tem que entender que tanto o Baldur's Gate quanto o Stalker 2, Baldur's Gate, por sua vez, teve ali um Early Access, né? O jogo foi desenvolvido ali, recebendo feedback da comunidade e que, por sua vez, refletiu ali um respeito muito grande por quem estava dedicando seu tempo a consumir o seu produto. Isso realmente é louvável por parte da Larian Studios, mas o Stalker 2, no quesito, ele tem uma particularidade que é o seguinte: o jogo, aí desenvolvido pela GSC Game World, ele foi feito durante a guerra na Ucrânia. Isso mesmo, cara, os desenvolvedores estão lá, ao mesmo tempo que estão desenvolvendo o jogo, eles estão lutando pela liberdade de seu país. Olha só que coisa incrível, né, velho? Então, é compreensível, obviamente, eles vão consertar bugs e possíveis problemas que Stalker 2 esteja tendo, mas em suma é um produto que reflete sim uma paixão muito grande, certo? Não somente pelo game, mas também pelo próprio país onde eles residem. Isso realmente é muito comovente. Bom, o que acontece então? A resiliência e a dedicação do estúdio para continuar com a sua missão criativa, mesmo sob tais condições adversas, falando da GSC, ressaltam também a importância de manter a autenticidade e também a paixão pelo storytelling acima de qualquer pressão externa. E nesse caso é uma desgrama de uma guerra. Bom, a discussão em torno de Stalker 2 também toca em questões maiores, como o sistema, agora a gente falando aqui, certo, do Metacritic, que simplesmente está incentivando desenvolvedores a optarem por jogos mais seguros e menos inovadores, algo que Harvey Smith, mais uma vez o diretor de Dishonored e Prey, criticou, apontando para a necessidade de sim tomar iniciativa, arriscar em nome da criatividade, desafiar o status quo. E mais uma vez, né, a Ubisoft, nossa querida Bethesda também, né, tem uma mesmice ali que ronda ambas as desenvolvedoras, embora tenha casos aí, certo, à parte. Mas o que acontece, né, é justamente como é que é esse medo. O desenvolvedor simplesmente vai ver que o jogo dele, por ofertar talvez novas mecânicas que podem desagradar a priori jogadores novatos, isso possa infligir, certo, ali em notas baixas. Lembrando que todo esse sistema de notas que a gente está vendo hoje em dia é um debate amplo, onde a gente sabe muito bem que tem mãos sendo molhadas com dinheiro por parte aí de alguns estúdios, outros falam que vão censurar aí os possíveis reviews bomb que nós temos aí, certo? Porque realmente, cara, está uma verdadeira desgrama este cenário aí, certo? De avaliação de jogos. Mais uma vez, a galera está cada vez mais se afastando aí das notas de Rotten Tomatoes, Metacritic e afins, IGN, escambau todo, estão indo atrás ali, certo? De
de opiniões independentes de grandes mídias, como youtubers gamers que fazem vídeos falando dos jogos e afins, e indo atrás da opinião dessas pessoas para conseguir ali, certo, decidir se vão ou não comprar ou consumir determinado conteúdo. Bom, o desejo também por parte dos jogadores é para ter essas experiências livres da interferência também das editoras, porque mais uma vez, boa parte, né, não necessariamente é o desenvolvedor que é um covarde ali e não vai querer desafiar o status quo, às vezes é uma imposição de cima, aonde quem tá investindo no seu projeto é uma EA da vida, é uma, sei lá, uma Take-Two, e aí você acaba se tornando ali uma vítima da vontade dos acionistas, diretores, produtores e afins que não sabem de nada a respeito da indústria e que vão estar ali te limitando no que tange criatividade. Então, como revelam pesquisas de opiniões compartilhadas na comunidade de gamers, né, por internet afora, a autonomia dos desenvolvedores é frequentemente vista como a chave para a criação de obras que não se destacam, né, mas que também ressoam com os fãs por sua originalidade e autenticidade. É o que eu sempre falo, cara. Stalker tem o seu público. Um cara que joga um Candy Crush Saga talvez não goste de um Stalker, entende? Mas um fã de COD talvez pode acabar se deixando levar e consumindo ali a obra como uma coisa verídica, como uma coisa plena, né? A mesma coisa, cara, tem gente que não vai gostar de um Final Fantasy VII Remake, Rebirth da vida, a mesma coisa um Baldur's Gate 3, um Black Myth Wukong, tudo bem, não tem problema nenhum, mas mais uma vez, o estúdio focando no público-alvo, na sua comunidade já estabelecida, principalmente por Stalker, né, já ser consagrado aí com a galera que jogou ali os primeiros jogos, com certeza este foco na sua comunidade e mais uma vez o boca a boca vende pra caramba, a galera falando bem do seu produto e mais uma vez o ciclo de amizade, o ciclo de influência dessa pessoa vai fazer com que outras pessoas tenham interesse no seu produto, né? Então essa é o futuro, gente, e esta é a parada que a gente sempre fala aqui, beleza? Bom, então desta forma, estúdios agora estão buscando cada vez mais evitar aí e também, né, ignorar as exigências por parte aí dos grandes estúdios, né, das publicadoras e afins, a fim aí também de transformar um projeto em uma produção comercialmente segura, mas artisticamente limitada e fraca. A insistência em experiências únicas é um grito por obras que desafiem o que for estabelecido e que ofereçam algo novo sem prender aí, né, a expectativas de lucro imediato, a conformidade com agendas externas. Rapaziada. Bom, paralelamente, há uma onda de estúdios consagrados também que ainda almejam criar títulos AAA. Inclusive, tá aqui a nossa querida matéria, né, falando aqui dos jogadores quererem experiências sem interferências de publicadoras e também falando aqui de franquias não, no caso, desenvolvedoras, publishers, conglomerados que estão afim sim de explorar esse lance da criatividade e também da experiência isolada e única de cada produção que eles possuem dentro aí do seu catálogo. Pegando a Koei Tecmo aqui como exemplo, nós temos então aí estes estúdios que querem explorar títulos AAA que não só sejam de alta qualidade, mas também tenham ali questões inovadoras no que tange conteúdo e narrativa. Nossa consagrada KT, por exemplo, planeja dobrar seu número de funcionários, sinalizando um investimento em novas ideias e projetos ambiciosos. Esta expansão sugere que o futuro onde a indústria de jogos pode encontrar um equilíbrio entre produção de games de grande escala e também a experimentação criativa, permitindo que estúdios, tanto os grandes quanto pequenos, desafiem as convenções do entretenimento. Lembrando, não somente a Koei Tecmo, mas a Konami também tá voltando aí com tudo, com os AAA, com agora o Silent Hill 2, mas tá chegando também aí o Metal Gear Delta, que é ali, né, já está porventura criando seu estúdio supremo lá em Tóquio, o escambau todo, mas existe sim uma tendência então de conseguir se estabelecer, não digo se estabelecer, mas fortificar, certo, o seu posicionamento dentro da indústria como uma grande publicadora de games aí de alta qualidade. Por fim, a importância de criar novas tendências no mercado do entretenimento reside na capacidade de oferecer a cada geração de consumidores algo que não apenas entretém, mas também inspira e expande os limites do que se pode imaginar dentro de um jogo ou qualquer outra forma de entretenimento. Jogos que exploram novas
novas mecânicas, que contam histórias que desafiam os estereótipos ou que simplesmente oferecem um ambiente onde a liberdade criativa é valorizada acima de tudo, são os que deixam uma marca duradoura. Eles são o que escapam da mesmice, criando um legado de inovação que transcende modismos e agendas, provando que o verdadeiro valor de uma obra de arte está em sua capacidade de surpreender e encantar. E eu quero saber de você, meu querido Nerdola, meu querido da hora, concorda com o que eu acabei de falar aqui com vocês nesse discurso maravilhoso? Bora então falar a respeito destes estúdios que estão apostando na sua criatividade, estão dizendo não a agendias identitárias, a consultorias enviesadas, entregando pedradas uma atrás da outra, jogos que realmente vão reverberar daqui 5 anos, vão continuar falando de Baldur's Gate 3, vão continuar falando de Stellar Blade, vão continuar falando de Black Myth Wukong e também de jogos já de estúdios consagrados, como por exemplo a From Software e o seu famigerado Elden Ring, porque quem lembra bem, nós ainda temos muitas pessoas falando de Dark Souls, mesmo anos aí depois do seu lançamento, porque é o que eu falei, você tem que criar tendências, não segui-las, beleza? Ou você traz aquela velha máxima também, que é o seguinte, um bom criador não é aquele que segue regras à risca ou aquele que as ignora, mas aquele que escolhe quais regras ele vai seguir e quais ele vai ignorar. Essa é a parada, certo, gente? Eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha aí um futuro pleno com bons jogos no futuro, porque 2024, mesmo sendo entupido de várias chebas véia, a gente ainda teve muitos títulos muito curiosos. Vota no Nerdola Awards aí, certo, gente? E a gente se vê em nosso próximo bate-papo, mas não se esqueça de comentar também aí pra gente bater aquele bate-papo legal a respeito do nosso assunto aqui. Um abraço para os membros, mas antes de tudo, confere a inscrição, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Membros que moram no meu coração, Supremos, Breno, André, Kleber, Lendários, Wagner, Renato, Emir, Pedro Ferreira. Tamo junto demais, topzeiros. Eu vejo vocês em nosso próximo bate-papo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.